Bora mais cafezinho e vamos falar de mundo corporativo? Vamos lá? Respondendo um comentário aqui do MJ Silva 101, né? Como eu falo, 101 é 9, né? É 9, né? É 9, não sei agora. Um, né? Aí 2, 4, 8. 101 é 9, né? 1001, né? Ele mandou um comentário aqui falando assim: Vitor, pegando um pouco no gancho sobre perfil profissional e carreira. Queria saber de você, como você vê crescente de matérias editoriais onde sempre surge um céu ou especialista em sei lá o quê, falando que as novas gerações não gostam de trabalhar e que não respeitam as políticas e culturas da empresa. Porém, me parece que é uma geração que simplesmente não aceita certas regras corporativas. Não sei se isso já foi discutido em algum cafezinho anterior, mas gostaria da sua opinião sobre como, depois de tantos anos de experiência, você vê isso. Então vamos lá, assim. Realmente, assim, cultura de empresa muda de, sei lá, a cada 10 anos, galera. O que que eu acho realmente, né? Eu acho que, assim, falta pro céu ali espírito de corpo, corporativismo, brincadeira, não. Pros céus não falta o corporativismo. Isso é uma coisa que, com certeza, não falta para céu de empresa. Eles têm um espírito de corpo muito grande, eles se defendem, eles estão sempre aparecendo na mídia, né? Se você bota que é céu ali numa. Por exemplo, aquele maluco lá de uma empresa de educação de Goiânia que ninguém sabe onde é, que aparece na mídia o tempo todo. O cara é um maluco, a opinião dele é escrota de todas as formas, e ele vive aparecendo. Por quê? Porque existe uma aura de que os céus são pessoas bem-sucedidas. Então, assim, ah, cara, primeiro assim, quando a gente vê essas opiniões, a gente tem que, primeiro assim, tá baseado em dados. Existe um basamento em dados. Na maioria das vezes são institutos que tirei do cu total. Não tem dado nenhum. A pessoa tá assim, porque a nova geração, não sei o quê, não sei o quê. E isso também se aplica a alguém que fala que as pessoas estão ficando burras. Você fala, tem dado, amigo? Você tem algum dado? Você tem dado em casa? Tipo, se não é bom você providenciar esse dado, né? Porque não dá pra gente falar isso. Pode ser uma realidade dele. Assim, eu, infelizmente, não tenho trabalhado, pelo menos assim, na empresa que eu trabalho, as pessoas não reclamam disso. Assim. A gente tem um escritório grande aqui em São Paulo, né? Na minha área, eu acho que tem 80, mas tem um escritório também em São Carlos que é muito grande, né? E aí, assim, ninguém tá reclamando disso na empresa, né? As empresas que eu trabalhei também, pouquíssimas reclamavam, né? Já trabalhei em grandes consultorias e ali tinha uma outra visão, né? Tipo, o C-Level, eles acreditavam que eles dependiam dos níveis júniores e eles não tinham tanto engajamento. Só que isso aí era lá para 2017. Já vai fazer aí 8 anos que eu saí dessa consultoria, então eu não posso mais dizer que, como eu falei, a cultura empresarial muda de tempos em tempos. Por exemplo, naquela época eu já tinha 12 anos de experiência. Naquela época eu já era um cara velho, né? Aquele povo lá, provavelmente eles já estão, que eu convivi, já estão com mais de 10 anos de experiência. Aquele povo lá já é um povo velho, né? E essa cultura muda de tempos em tempos, né? Agora eu acho assim, o céu, a gente tem essa ideia de que uma empresa é uma instituição e que tem essa vida corporativa. Só que os céus, eles têm que entender uma coisa, né? Que aí tá faltando compreensão da realidade, né? Ou, como muitas pessoas estão falando, né? Existe uma certa área que os céus frequentam muito ela, que está sem contato com a realidade. Eles vivem no mundinho deles, eles acham que aquilo deles aplica toda a realidade, mas eles não conhecem a realidade geral, a realidade brasileira, né? A realidade brasileira é que nem todo mundo tem contato com esse mundo corporativo. Nem todo mundo sabe o que é o mundo corporativo. O que pode estar acontecendo aí, e aí eu não sei se é da área de computação ou não, porque realmente assim, eu nunca vi essas reclamações, são as pessoas trazendo pessoas que não tiveram uma ambientação no mundo corporativo. Então deixa eu ser bem claro o que eu estou falando, né? Por exemplo, no meu caso, eu saí da casa dos meus pais, vim fazer faculdade longe de casa, vivi 6 anos em república de estudante, e aí, quando terminei, aí, tipo, lá no meu quarto ano, trabalhei um ano em instituição federal e aí só aí entrei numa empresa mesmo, formal.
Nesse tempo, né, eu comecei a ter um contato crescente com o mundo corporativo. E antes mesmo de entrar na faculdade, né, eu já via meu pai, que era meu pai que era um profissional liberal, né, ele é economista, né, minha mãe era médica, eles tinham contato com, de certa forma, o mundo corporativo ali na área deles, né? E a gente tinha esse contato. Agora, se você é o quê? Se você expande a sua força de trabalho, sai das faculdades, e até mesmo na faculdade você tem um contato com o mundo corporativo. Você acaba vendo assim, olha, o mundo corporativo é assim, o mundo corporativo é assim. Se você for entrar no mundo corporativo, vai ter isso, isso, isso. Só que se você. E aí eu tô falando dos movimentos dos céus, né? O que os céus fizeram? Ó, o que as empresas fizeram nos últimos 20 anos? Elas saíram da faculdade e foram pescar no mar aberto, entendeu? Elas foram pescar no mar aberto. No mar aberto são pessoas que não tiveram esse contato com o mundo corporativo. Então são pessoas que fizeram algum curso livre e foram aplicar em empresas. Então realmente essas pessoas não têm obrigação de saber. Elas não vão saber. E aí, assim, os Celso decidiram fazer isso, eles têm que entender que, tipo, olha, a gente tá pegando um nível de pessoa, um tipo de pessoa que não tem contato com a realidade. Então vamos fazer um pequeno treinamento ali. Ó, o treinamento é isso que se espera. O mundo corporativo é isso. Ó, a gente tem uma ética corporativa, né? E eu tô levando muito de boa, assim, eu tô levando positivamente o que você tá falando, tipo, que as pessoas estão sendo mais educadas, eu tô levando muito de boa, né? Porque pode ser outra possibilidade também, né? Pode ser a possibilidade de, tipo, é um emprego de merda. É um emprego de merda, o céu tá falando lá pra você, "Ah, as pessoas não engajam aqui e eu tenho um turnover alto, eu quero. Porra, as pessoas não. Só porque eu tô pegando PJ por R$ 1.400. Amigo, se você paga R$ 1.400 por um PJ, e eu já vi pessoas que falando que ganham salário mínimo para trabalhar com PJ, né? Que é uma fraude trabalhista, né? Tipo, o salário mínimo existe para dar uma base mínima de sobrevivência para as pessoas, né? E aí, mais os direitos que ela tem. Quando você joga isso como PJ, você come uma parte ali, né? Então você bota abaixo, né? Abaixo do limite, né? Você consegue pagar menos, né? Isso é o que? É um movimento para aumentar lucro. Basicamente, assim. Não caia na onda de que os PJ, eu estou sofrendo, eu não consigo pagar minhas contas. É como eu falei uma vez para um funcionário de uma. Eu fui comprar Quando minha mãe faleceu, né? Eu tive que viajar daqui pro Piauí da noite pro dia, né? E aí, na volta, fui comprar passagem de volta um dia, né? Tava com meu tio lá, eu fui comprar passagem de volta. E aí, assim, eu perguntei pra operadora da empresa aérea, né? Eu falei assim, quanto é que tá a passagem, né? E ela falou, tal dia, tal valor. Aí eu perguntei pra pessoa do lado, falei, tá bom, tal passagem, tá valor. Aí eu perguntei, não, tá, beleza. Eu voltei aqui e falei assim, eu quero comprar a sua, né? E aí a pessoa que falou assim, não, agora é R$ 1.000 a mais. E eu falei assim, porra. Não é R$ 1.000 a mais, né? E aí fiquei brigando com a pessoa lá, peguei o código do consumidor, comecei a questionar tudo, ameacei ligar pro Procon, né? Isso era 2014, né? E aí, aí o ponto é engraçado, né? A moça me solta assim, né? E eu puto da vida, né? Eu faço me solta assim, mas as empresas nem têm lucro, você tá reclamando e tá dando prejuízo para as empresas. Eu olhei para ela assim e falei assim, qual é o seu carro? Ela, é um Fiat. Tá, seu chefe anda de Fiat? Fiat Uno. Seu chefe anda de Fiat? Não. Então a empresa tem lucro, sim. A empresa tem lucro. Assim, o grande problema da galera que tá dentro da empresa é acreditar na lenga-lenga de quem tá em cima. Não acredite nessa lenga-lenga. Principalmente nessas grandes empresas, assim, tipo, que são setores altamente regulamentados ali, como aviação, não sei o quê. Porque o que acontece? O governo tá não sei o quê. Gente, ninguém tá passando fome lá, não. Ninguém tá deixando de passar férias na França, não, tá? Assim, a empresa quebra, mas eles continuam ricos. Aprende isso. Essa classe elitizada, as empresas crescem, mas eles continuam ricos. Se a empresa quebra, a pessoa não continua rica, quer dizer que a pessoa é classe trabalhadora, a pessoa não é elite, né? Mas esses céus que são chamados, normalmente eles são ultra ricos. Sempre foram ultra ricos. Sempre estiveram na elite, né? São, como eu ouvi falando, são famílias quatrocentonas de São Paulo, né? São famílias que existem ali há 300, 400 anos, eles coexistem num ecossistema bem fechado. E eles estão reclamando por quê? Porque é mimimi, galera. Mimimi, assim. Se não,
tragam dados. Tragam dados, tá? Chegam assim, olha, as pessoas não estão querendo engajar no emprego. Tipo, se você tem reclamação, traga dados, porque existe uma diferença entre é, fato e anedota, né? O fato, eu digo assim, olha, 70% das pessoas não gostam de café. E eu posso dizer, 70% das pessoas não gostam de café. Agora eu posso falar assim, olha, eu fiz uma pesquisa de tal forma, entrevistei pessoas na rua, eu descobri que 70% e não vai ser um número fechado, tá? Vai ser tipo 65,3% das pessoas não gostam de café, né? Agora, se eu só digo 70% das pessoas não gostam de café, ou a maioria não gosta, isso aqui não é fato, isso é mentira. É mentira. Tá, mas eu pesquisei na minha empresa ali. Tá, você pesquisou o quê? Entre 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, dentro do mesmo contexto. Então o seu universo ele é viciado. Não é que as pessoas não gostam de empresa, as pessoas não gostam da sua empresa. Entendeu? Sim. é, eu trabalhei em lugares muito ruins e lugares muito bons, né? E lugares muito ruins eram muito como essas reclamações. Os lugares muito bons, assim, eu vi galera, né? Inclusive eu fui um desses, que ficava lá, apesar de ter outras oportunidades melhores. Isso era impressionante, né? Mas assim, voltamos a falar de cultura de empresa, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que estava trabalhando numa empresa que ela decidiu, por um acordo lá muito meritocrático, que o corpo de gestão seria só formado de uma faculdade tal, né? E o que aconteceu, né? Era uma consultoria, né, de desenvolvimento de software. E aí, assim, você começava a chegar um monte de gerente de projeto novo ali na faixa dos 25 anos, gente de elite que não tinha contato com o mundo real, gestando projetos que não eram formados em computação, né, principalmente, gestando projetos, gerindo projetos que eram formados por pessoas que alguns vinham da Unicamp, outros vinham da PUC, aqui de Campinas, né? E eles eram da área de computação e não era gente da elite, né? E aí o que aconteceu, né? Tipo, começou a ter atrito mesmo, assim, tipo, e aí porque o amigo meu falou assim, os caras não têm noção, do que é vida, de como que as pessoas sobrevivem fora do mundinho deles, assim, porque o cara acha que só porque ele tem sucesso ali em alguma coisa, todo mundo tem que ter o sucesso dele, e só porque o sucesso dele foi fácil, todo mundo tem que ser fácil, e todo mundo é um merda, né? E os caras são muito arrogantes, né? Eles se acham mais inteligentes que os outros, né? Que é uma realidade, infelizmente, de muitas faculdades, né? Assim, quando chega em algumas faculdades, eu já vi isso acontecer, né? É aquele discurso, nós somos os melhores, nós somos os vencedores, nós podemos, nós podemos, nós podemos. Você está criando pessoas arrogantes, tá? Não é que vocês são os melhores. Assim, gente, fatia de mercado isso aqui, ó. Tudo é fatia de mercado. Tudo é fatia de mercado. Fatia de mercado isso aqui. A quem veio aqui escolheu, aqui nós podemos oferecer o melhor produto, tudo bem? Mas nós somos os melhores. Calma lá, brother, calma lá, brother. Isso aí você está criando pessoas arrogantes, né? Dê um pouco de humildade, venda humildade, tá? Isso vale também para o céu, venda humildade, né? Mas sobre a geração que não aceita as regras corporativas, né? Aí eu já toquei aqui no ponto. As regras corporativas, elas estão sendo explicadas? Porque a regra corporativa, eu não sei o que é uma regra corporativa, né? Aliás, muito do que eu construí para mim como uma regra corporativa é um sistema de defesa meu contra outras coisas, né? Eu que trabalho há 6 anos numa multinacional, né? Vou fazer 6 anos agora em agosto, né? Para mim, assim, a gente tem algumas regras corporativas, todo ano ali você tem alguns cursos que a gente faz, que é uns cursos anti-assédio, é uns cursos de como falar, né? Porque assim, como responder e-mail, para quê? Para você manter uma cultura corporativa multicultural, né? Porque assim, eu trabalho numa multinacional. Então, assim, a minha empresa tem sede em Israel, tem escritório em Dublin, tem escritório na Índia, só os escritórios que eu tenho um contato, né? Eu tenho muito pouco contato com o escritório do Brasil, apesar de eu ser um escritório do Brasil, né? Eu tenho muito contato com o escritório de Dublin, muito contato com o escritório na Índia e muito contato com o escritório em Kuala Lumpur. Existem regras corporativas, por exemplo, eu não faço piadinha, eu não posso fazer piadinha, eu não tenho direito de fazer piadinha, né? Eu tenho um contato, tipo, eu tenho contato com
pessoas de outra cultura que eu tenho que me restringir o que eu posso falar aqui. Por quê? Porque eu não conheço a outra cultura. Eu até brinco que assim, eu faço muitas gafes às vezes, né? Por exemplo, uma vez eu tava conversando com uma pessoa, né? E aí ele falou assim: ah, não, fala com o Dominic. E aí eu pensei, a Dominique, né? Você consegue me ver o sobrenome dela? Aí, o sobrenome dele é esse. Aí eu pensei, putz, que gafe, hein? Que gafe. Tipo, e era um indiano, chamava Dominique, né? Monique, desculpa. O cara chamava Monique, né? E era Monique escrito como se fosse alemão, né? E eu pensei, em alemão é um nome masculino, feminino, né? Eu nem sei se em alemão é um nome feminino. Mas eu imaginei que fosse um nome feminino. Cometi uma gafe, né? E aí, tipo, eu não toco ali, eu não toco ali. Então, pra mim, assim, quando eu trabalho em multinacional, regras corporativas são outra coisa, uma coisa. Quando eu trabalho em empresa, talvez eu entrasse numa empresa dessa aí e eu falasse pro céu, olha, falta o espírito corporativo em você. Por quê? Porque eu estou numa organização muito maior e às vezes se eu fizesse uma piada, eu falo assim, cara, piada inaceitável. Tipo, onde já se viu você fazer isso, né? Isso, cultura corporativa, ela é uma para cada pessoa, né? Talvez o céu não tenha entendido isso e talvez ele não tenha passado para as pessoas que as pessoas precisam saber. Então aqui, deu 16 minutos resumindo aqui meu cafezinho, né? Assim, os céus reclamantes que faltam cultura corporativa. Então, assim, cultura, ela não, as pessoas não nascem com cultura, elas são formadas com cultura. Isso é um conceito básico aí de antropologia, né? As pessoas, elas são inseridas com a cultura. Então, o que está acontecendo provavelmente é que está inserindo pessoas de fora dentro daquela cultura. E ele não está conseguindo passar a cultura. Então, essa reclamação pode ser meramente um elitismo, uma xenofobia, um elitismo ali, uma coisa, um preconceito muito estúpido. E eu digo assim, eu diria que assim, agora voltando aqui do zero. O que acontece aqui? Um céu especialista falando na mídia. É o rico chamando um amigo rico para reclamar de gente pobre. É isso, galera. Muito obrigado. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Valeu!